Vamos agora corrigir a questão número 68 do caderno azul de questões do Enem 2014. A questão 68 fala de uma maneira de descobrir se uma gasolina está adulterada. Fazendo um raio de luz incidir pelo meio ar, ele vai entrar em outro meio, que no caso seria a gasolina não adulterada. Quando isso acontece, o fenômeno da mudança de meio é o fenômeno da refração. O que é refração? É a mudança do caminho de propagação do raio incidente para um outro meio e com consequente mudança de velocidade. Caso a propagação seja oblíqua, haverá uma aproximação ou afastamento da normal de acordo com o índice de refração ao qual ele está penetrando. Então vamos supor então que essa gasolina seja a gasolina não adulterada. A gente observa aqui o raio incidente e o raio refratado, ângulo de incidência, ângulo de refração. A lei que rege a relação entre esses ângulos e a relação entre os índices de refração, no caso aqui do ar e o índice de refração da gasolina, é a lei de Snell. Então a lei de Snell apresenta para a gente a seguinte expressão: o índice de refração do meio incidente vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio de refração vezes o seno do ângulo de refração. Assim sendo, ele apresenta para a gente uma relação entre o seno de incidência com o seno de refração da gasolina comum. Essa relação entre senos poderia então ser obtida daqui. Seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração. E eu posso, do outro lado, obter então a relação entre os índices de refração, o da gasolina sobre o do ar. Para o primeiro caso, ele apresenta aquela relação de senos em 1,4. Para o segundo caso, ele apresenta como 1,9. Observando então nessa relação entre o índice de refração da gasolina e do ar, se o ar é o mesmo nos dois experimentos, o índice de refração é uma constante no denominador. Só que agora, passando para 1,9, como isso pode acontecer? Passando para 1,9 significa então que o índice de refração da gasolina aumentou. Se o índice de refração da gasolina aumentou, ele se tornou mais refringente do que a gasolina comum. Se ele se tornou mais refringente, a velocidade da luz diminui mais. E como consequência da incidência oblíqua, ele aproxima mais da normal. A aproximação maior da normal implica um ângulo de refração menor. Neste caso, o gabarito certo é o gabarito, a letra E. O raio refratado aproximará mais da normal.